Olá, eu sou Larissa Alves. E eu sou Juliano Pássaro e está começando o MAC Notícias. Na edição de hoje, veremos como o jovem tem sofrido com a doença da depressão. Nos comentários de Amanda Sampaio, veja como a capital já sofre com a falta de chuva. Há poucos dias da Copa do Mundo, Gabriel Grigoli comenta como estão as expectativas para a maior competição futebolística do planeta. E no embalo do mega torneio esportivo, uma reportagem especial sobre a Vila Zelina, famosa por sua comunidade russa em São Paulo. Você vai descobrir a galera do Clique, um grupo de fotografia voltado para jovens com síndrome de Down, liderados pela fotógrafa Sandra Reis. Na série cultural, conheça os bastidores do teatro musical e como o gênero caiu no gosto popular. Isso e muito mais você vê agora, no MAC Notícias. A depressão tem atingido cada vez mais jovens, inclusive aqueles que estão na universidade e vivem sob pressão constantemente. O problema é retratado na matéria a seguir. Olá, hoje viemos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie para conversar um pouco mais sobre o aumento da depressão em alunos universitários. Segundo os estudantes, a cobrança acadêmica da vida universitária é alta. Muito conteúdo, trabalhos e provas, e muitos deles fazem jornada dupla, sejam porque trabalham, seja porque fazem mais de uma graduação. Você acha que a universidade influencia ou ajuda assim, no crescimento da depressão nos estudantes? Eu acho que sim. Eu acho que muitas pessoas têm que mudar de cidade, abandonar as famílias para vir morar sozinho aqui. Então, isso acho que é um fato que eu tenho uma amiga que veio para cá, ela mora sozinha, então acaba passando a maior parte do tempo em casa, fazendo trabalho. Então, isso acho que não ajuda, né? O número de pessoas que vivem com depressão aumentou 18% entre 2015 e 2018. É o que aponta um novo relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, a depressão atinge 11 milhões de pessoas, 5,8% da população, enquanto os distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros, 9,5% da população. Vocês acreditam que a universidade influencia ou ajuda de uma certa forma os universitários a terem depressão? Sim, eu acredito. Eu posso falar por minha experiência que a gente faz arquitetura. Então, no curso de arquitetura, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho, de mão de obra, assim. Então, e nos prazos muito doidos que, ao mesmo tempo, ele te prepara para o mercado de trabalho, mas é uma coisa que a gente não está preparado. A gente sai do cursinho ou do colégio e é jogado nesse novo mundo da faculdade e a gente não está preparado para corresponder a esse nível de exigência. Não, eu acho que eu concordo bastante com o que ela falou. Uma das coisas principais, talvez, seja como a gente está numa área criativa, a pressão de você criar e as questões do mito de originalidade, esse tipo de coisa, de você sempre ter que criar uma coisa nova, diferente e genial. Então, isso é uma pressão muito alta que talvez algumas áreas não experienciem. Essa exigência que tem da gente é uma coisa que acaba sendo não saudável e aí ficando nessa coisa que você está falando agora de ter depressão tão jovem e com um porquê que todo mundo já sabe. Que, claro, tem outros fatores como o bullying ou sei lá, estética, gênero e tudo mais, mas com certeza eu acho que a vida acadêmica contribui muito para esse fator. O repórter Giovanni Casolari conversou com designers e especialistas do ramo imobiliário. Higienópolis é um dos bairros mais nobres de São Paulo, mas ganha destaque não apenas por isso. O bairro conta com diversos prédios residenciais construídos na década de 50, que ajudam a contar a história não só da região, mas sim da cidade de São Paulo como um todo. A arquitetura, na verdade, ela é uma expressão da vida urbana, né? Então ela representa, de certa maneira, o momento em que ela acontece, de forma
atender as necessidades de uma cidade, ou os anseios de uma cidade, representatividade estética daquele momento. Então, sim, você pode, através da arquitetura, contar e conhecer, de fato, os momentos pelos quais uma cidade passa. A arquitetura, ela é a identidade de um local, de uma cultura, e tanto é que em vários lugares você sabe qual país que é, qual cultura que é, por conta da arquitetura. Ela conta toda a história daquele local. O bairro conta com prédios construídos e elaborados por grandes nomes da arquitetura mundial, tal como o considerado arquiteto Artacho Jurado, que misturava diversos estilos da arquitetura, tal como o moderno, o nouveau, o deco e o clássico. O Artacho, na verdade, ele não era arquiteto, ele nunca teve formação oficial, vamos dizer assim. Ele era um autodidata e ele contava com a ajuda do irmão dele, que era engenheiro, para poder executar suas obras. A gente costuma brincar até um pouco com essa história dessa controvérsia, o Artacho era arquiteto, não era arquiteto, dizendo que o arquiteto é aquele que cria. E ele realmente era um excepcional criador de edifícios. Os prédios residenciais, juntamente com edifícios históricos, tal como o Yacht Clube de Santos, na antiga casa da Dona Veridiana, ou o prédio Vila Penteado, na Rua Maranhão, ajudam a contar a história de um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo. O bairro de Higienópolis, assim como Santa Cecília, Vila Buarque e Barra Funda, fica junto ao Minhocão. Certamente você já ouviu falar no tão discutido projeto do Jardim Suspenso, mas que ainda não saiu do papel. A repórter Roberta Tokunaga conversa ao vivo a respeito do assunto com Francisco José de Toledo, engenheiro e professor de arquitetura. Bom dia, Larissa, Juliano. Estamos aqui com o engenheiro e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, Francisco José de Toledo, que vai nos explicar um pouco sobre a relação entre o Minhocão e o bairro de Higienópolis. Bom dia, professor. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. O Minhocão já é utilizado para o lazer das pessoas. A criação de um jardim suspenso seria uma boa alternativa? Eu acredito que o que é feito hoje, tá, nos finais de semana, utilizado como lazer, é um paliativo, porque eu deixo de ter os automóveis e passo a ter as pessoas. E gera um impacto de vizinhança muito grande, porque as pessoas ficam brincando no Minhocão e as pessoas que estão na sua casa no final de semana têm interferência desse impacto de vizinhança e não têm a liberdade de ficar tranquilamente em suas casas. A demolição ou desmonte, parcial ou completo, do elevado seria uma solução viável? Bom, vamos lembrar que o Minhocão foi construído na década de 70, quando não existia o metrô leste-oeste, consequentemente, e as decisões sobre uma obra ou outra não tinham os estudos que tem atualmente. Atualmente nós temos estudos de impacto de vizinhança, temos o estudo de poluição, que é a poluição ambiental do ar e a poluição sonora no Minhocão das pessoas que têm o entorno, realmente estorvam bastante as pessoas todos os dias. Se eu transferir isso para um parque, eu vou criar um impacto de vizinhança não só nos finais de semana, durante toda a semana. Eu acredito que a solução seria estudar uma nova ligação leste-oeste, demolir o Minhocão e retornar aquela área de como era originalmente. Parece ser a melhor solução. Para que não houvesse muito prejuízo para a sociedade, todas essas vigas que foram utilizadas no Minhocão podiam ser utilizadas em pontes pelo interior afora do estado de São Paulo. Muito obrigada, professor, pela participação. Juliano, é com você. Agora o comentário da repórter Ariane Leite, que trata da chegada do metrô ao bairro e a mudança da paisagem. Localizada ao lado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a nova estação de metrô Higienópolis-Mackenzie, que faz parte da linha 4 amarela, melhorou a mobilidade de estudantes, trabalhadores e moradores do bairro. Com área total de 12.000 metros quadrados e uma profundidade de 24 metros, o prédio também foi pensado para atender os usuários com mobilidade reduzida. Além dos 5 elevadores dispostos no local, todas as plataformas possuem o piso adaptado para portadores de deficiência visual e fitas antiderrapantes nas escadas e nos corrimãos. O novo prédio do metrô, porém, nada tem a ver com a beleza dos outros edifícios.
que ajudam a contar a história de Higienópolis. A construção, que deveria ser o mais simples em suas linhas arquitetônicas, destoa dos outros prédios do bairro. E depois do intervalo, descubra mais sobre a Vila Zelina, bairro paulistano com comunidade russa, e como está a ansiedade para a Copa do Mundo deste ano. Não saia daí, o MAC Notícias volta já. Gil-aspirina. Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Considerada a representante do leste europeu em São Paulo, a Vila Zelina se prepara com ansiedade para a Copa do Mundo da Rússia. Descubra mais sobre os descendentes russos e o dia a dia da comunidade. Dona Anastácia e seu neto Danilo vivem no bairro da Vila Alpina, situada no distrito de Vila Prudente, que é predominantemente colonizada por imigrantes do leste europeu, como Rússia e Lituânia. A família deles possui muitas tradições religiosas e também estarão torcendo por 2 times de coração nessa Copa do Mundo, Brasil e Rússia. A senhora sabe falar russo? Sei. Não muito lá corretamente, mas mais ou menos. Nessa região a gente conhece como Vila Prudente, né? Mas são 3 bairros que tem que se citar. A gente tem a Vila Alpina, que é onde eu moro, a gente tem a Vila Zelina e a Vila Bela. São nesses 3 bairros, dentro da Vila Prudente, que você tem a maior concentração dos russos, lituanos, búlgaros, húngaros, e aí a gente começa a lista. Tanto que aqui é tido como o leste europeu de São Paulo. Mas todas as comunidades que vieram ao Brasil, as mais tradicionais, elas cresceram ao redor da fé. Ou seja, o que seria? A igreja, o templo religioso de modo geral, né? E não foi diferente com o russo. Acho que primordialmente com o russo, né? Bom, essa igreja aqui ela foi fruto de uma doação, né, em 1935, e desde então ela existe, que é para reunir as pessoas que são cristãs ortodoxas russas do rito antigo, né, como eles chamam staroveri, né, ou seja, os velhos crentes, né, e com muita felicidade eles se mantêm até hoje. E como vocês podem ver aqui, a igreja ela é bem tradicional. Na Rússia não podia sair da Rússia, então tinha que ir para a Lituânia, tirar novos documentos para depois a Lituânia deixar você vir para onde você quisesse, Estados Unidos, coisa. O pessoal que veio aqui para São Paulo, a maior parte ficou aí pela Vila Alpina, era a antiga Vila Tônia. E 300 famílias veio, 300 starobratios. A terra era muito boa aqui em São Paulo e eles plantavam esse milho, que é cucuruza, né? Esse agurci, que é pepino, né? Então, o que vocês veem aqui são todos ícones ou pintados ou reprodução já xerográfica, às vezes até, né? E alguns originais, então, inclusive, né? Mas são todos... então, entrando dentro de uma igreja ortodoxa, é como se estivesse entrando no céu. Porque tudo que está aqui, tudo que está aqui representa já os que estão vivendo lá junto a Deus, né, no céu. Então, por isso que isso aqui é uma parte espiritualmente espiritual. Né? Então, se pede às pessoas que entram na igreja que elas deixem todas as suas preocupações lá fora, né? E aqui é para adoração, veneração, adoração de Deus.
Fique agora com o comentário esportivo de Gabriel Grigoli, que falará mais sobre as expectativas para a Copa. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Larissa e Juliano. Faltam apenas 10 dias para a Copa do Mundo e o Brasil vive a expectativa da disputa na Rússia a partir de 14 de junho. Na seleção convocada pelo técnico Tite, sente-se a ausência do lateral direito Daniel Alves. O jogador brasileiro que mais ganhou títulos em equipes na história do futebol, entre eles 3 mundiais, sofreu uma lesão no joelho direito na final da Copa da França defendendo a camisa do Paris Saint-Germain, time francês que joga há um ano ao lado dos craques Neymar, Thiago Silva e Marquinhos. A lista de 23 nomes, é claro, é encabeçada por Neymar, que logo em seu primeiro ano na França faturou o título de melhor jogador do campeonato francês. A lista ainda traz nomes como o de Philippe Coutinho, jogador fundamental na ponta esquerda do Barcelona. O Brasil estreia na Copa dia 17 de junho, às 3 horas da tarde, contra a Suíça. Prepare sua torcida, vem por aí um mês de muita emoção. De acordo com pesquisa divulgada pelo Movimento Down, cerca de 300 mil pessoas têm síndrome de Down no Brasil. Em 2013, a galera do Clique surgiu com a proposta de contribuir com a inclusão dos portadores na sociedade. E é o tema da matéria da repórter Juliana Melguizo. Câmeras, lentes e muito aprendizado. A criação de projetos artísticos na inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência vem ganhando cada vez mais espaço na missão de conscientizar o público de que todos podem viver em sociedade. Segundo pesquisas divulgadas pelo Movimento Down, cerca de 300 mil brasileiros possuem a síndrome no país. Graças aos esforços da fotógrafa Sandra Reis e de seu filho Felipe, que também possui a síndrome, surgiu em 2013 a Galera do Clique. O projeto utiliza fotografia e atividades lúdicas para incluir os jovens na sociedade. A ideia de começar esse projeto, na verdade eu não tinha pretensão nenhuma de ser um projeto, de crescer desse jeito. Eu queria encontrar amigos para o meu filho com síndrome de Down, de 25 anos. Quando ele começou com uns 15, 16, ele sentia falta de amigos, né? E ele nasceu na utopia da inclusão. E aí eu falei, bom, tá na hora de procurar um grupo para o meu filho ter amigo, a tribo dele. E aí eu conheci um teatro, que é a Oficina dos Menestréis. Lá conheci a turma que a gente precisava. Eu chamei essa galera para a gente fazer no final de ano um calendário. E o negócio deu tão certo, essa reunião, que eu falei, agora eu preciso achar um fim para justificar esse meio, né? Por que a gente está se reunindo? E paralelo a isso, para dar mais qualidade de mãe para o meu filho, eu colocava uma câmera na mão dele e carregava eles para os palcos da vida comigo para fotografar. E eu fui percebendo que ele entendia as noções que eu ia passando. E outras mães falaram, então por que você não começa a ensinar a turminha também? Eu falei, então tá, surgiu aí a Galera do Clique. O objetivo do projeto é integrar o aluno por meio de aulas teóricas e práticas que abordem os diversos ramos da fotografia, mas, sobretudo, estimulando a criatividade, a percepção e os diferentes olhares sobre o mundo de cada um. Hoje eu não quero mais que as pessoas contratem a gente por filantropia, eu sou bonzinho. Não, eu quero que as pessoas conheçam a capacidade que eles têm. Não é mascarar a deficiência, mas é um trabalho diferenciado. Mas eles têm capacidade, é só dar oportunidade. O que você mais gosta aqui da Galera do Clique? Ficar com os amigos e tirar foto. Eu gosto da Galera do Clique, que é a Sandra Reis. Ela que ensina a gente tirar fotos. Eu gosto de fotografar, né? Dos novos amigos. Porém, garantir os direitos das pessoas com deficiência sem privá-las de exercer qualquer atividade ainda é um desafio no Brasil, no qual deveriam estar representados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Se fala muito da questão da inclusão, mas que de inclusão mesmo não tem quase nada, né? E aí a dificuldade para a escola, tanto da rede pública até mesmo particular, isso eu acho que é o maior problema para a família, né? Questão de cultura, que a gente tem muitas coisas que é limitada a quantidade de vagas, então tudo acaba sendo difícil, né? Cerca de 85 alunos integram o projeto e garantem maiores chances de profissionalização para portadores de Down, fazendo com que a consequência natural seja a inclusão social sem distinções. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio?
lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Agora Amanda Sampaio traz as notícias sobre o tempo na capital paulista. A história se repete. Os baixos volumes de chuva já são um alerta para os paulistanos. O Sistema Cantareira, principal reservatório de abastecimento de água da capital paulista, voltou a ficar abaixo dos 50%. Não começamos oficialmente o período seco no estado de São Paulo e a chuva acumulada nos 2 últimos meses apresentou grande queda em relação ao normal para esta época do ano. Só para se ter uma ideia, a Sabesp, Companhia de Saneamento do Estado, registrou em abril apenas 22,4 milímetros de chuva sobre o Cantareira, sendo que a média para o mês é de 86,6 milímetros. Agora em junho, é esperado que a chuva fique levemente acima do normal para as áreas de captação do reservatório, mas ainda assim, o volume de água não será suficiente para iniciarmos o período mais seco do ano numa situação confortável. Está na hora de fechar as torneiras. O consumo consciente é a melhor saída para impedir a diminuição do volume do reservatório. Sua ajuda é muito importante. É praticamente impossível andar no centro de São Paulo e não ver as manifestações artísticas pelas calçadas, bandas e artistas solo por toda parte. Veja alguns personagens envolvidos diretamente nesse tipo de atividade. Em 2016, o ex-prefeito Fernando Haddad inaugurou o programa Ruas Abertas na cidade de São Paulo, fechando a circulação de carros e criando um espaço livre de lazer para os paulistanos. Cerca de 30 mil pessoas passam pela Avenida Paulista aos finais de semana, encontrando uma avenida livre de buzinas e fumaça dos carros, transformando a via num grande parque de asfalto. Não tem como falar de arte sem citar as ruas. É cada vez mais comum encontrar diversos artistas de vários segmentos na cidade de São Paulo. E a Avenida Paulista é um dos seus principais pontos de encontro. A rua te dá uma visibilidade maior, onde uma casa de show, um pub, não acontece isso, né? Você está tocando para quem está interessado no seu trabalho, as pessoas não são obrigadas a parar, não são obrigadas a ajudar. Então quem para é porque realmente está se emocionando com o que você está mostrando. E aqui é mais democrático, vamos dizer assim, a pessoa para porque quer ouvir. Então é muito mais gratificante e às vezes até mais rentável tocar na rua do que tocar em bares. Então, Tocar na Paulista é um ato de cidadania, acho. A avenida foi aberta para o público há poucos anos e há poucos anos já se tornou uma tradição. Então, todo domingo a gente se encontra para fazer esse som e trazer para as pessoas uma coisa inesperada, né? O Elvis da Paulista é meu 30º personagem na avenida. Paulista é um lugar bem internacional, ela lembra muito a Quinta Avenida de Nova York. E tem tudo a ver com Elvis. Geralmente o pessoal tem uma visão de artista de rua, o artista de rua do passado, que se ele tem um figurino legal, ele não canta bem. Se ele canta bem, o figurino é ruim. A rua, na verdade, ela é uma propaganda para depois os shows, né? Então, por exemplo, hoje o meu show de Elvis é um salário mínimo. A primeira adaptação de musicais da Broadway aos palcos foi em 1962, mas apenas agora o estilo se firmou por aqui. São mais de 20 espetáculos em cartaz em São Paulo.
Na reportagem de Isabela Gadelha, você pode ver de perto os bastidores de algumas das principais produções do circuito. Talvez você nunca tenha reparado, mas um ator de teatro musical precisa saber dançar, cantar e interpretar, tudo ao mesmo tempo. Mas como é a trajetória dessas pessoas que vivem em um meio artístico de tanta concorrência? Conversamos com profissionais da área para entender melhor os bastidores. Eu canto por aí. Cada trabalho para teatro musical está próximo. Mais espetáculos surgem, mais elencos são abertos. Então a perspectiva é muito boa. A arte na cabeça das pessoas nunca é um trabalho. É sempre uma vocação, é um talento, é amor. E por ser um trabalho físico, nós somos atletas. E é um músculo, mesmo que seja um músculo artístico, mas é um músculo, né? Então até interpretar a gente esquece se a gente não treina. Posso ser chamada para um teste amanhã, que já aconteceu. Como que eu me preparo? Eu tenho que estar o tempo inteiro preparada. Para um candidato a um papel fazer uma boa audição, ele tem que estar bem preparado, não só para aquela audição. Ele tem que estudar o tempo inteiro, ele tem que se preparar tanto vocalmente quanto na parte de dança e na parte de atuação. Os erros, assim, genéricos não se candidate, não chegue lá, vou fazer audição para o Wicked, ok, vai vestida de Glinda, já vai com a varinha na mão, não faça isso. Demorei muito tempo para entrar no meu primeiro, eu estudei muito para entrar. E é muito engraçado porque eu vivia frustrado, porque eu queria muito, eu estudava muito, até eu chegar a passar um espetáculo profissional grande, demorou bastante tempo. Então, eu dou aula hoje em dia aqui na Operária e vejo as pessoas às vezes muito frustradas. Eu não passo, estou estudando tempo, mas acho que tudo tem o seu tempo, sabe? Tudo tem um momento certo para acontecer. E eu acho que eu não teria feito um bom trabalho antes em algum musical se eu tivesse passado antes. Então, estar fazendo Noviça hoje, para mim, é a concretização de um sonho. Tá podendo realizar o que eu mais amo em cima do palco e ainda defender uma peça que é linda como essa, que todo mundo ama. De acordo com a Lei Rouanet, os teatros devem buscar acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. O fantasma da ópera é o Wicked e agora Noviça Rebelde. Por aqui se passaram diversos musicais brasileiros. Hoje, uma sessão especial para deficientes auditivos e visuais. Gente, eu não sabia. O que você achou disso? Sabendo disso, eu acho que a inclusão é fundamental. E eu acho que a música ela tem um poder transformador na vida de qualquer pessoa. Agora só resta saber se eu vou prestar atenção no musical ou na leitura que vai estar sendo feita para acompanhar. Mas eu adorei saber disso. Ai, eu não sabia! Que legal! O que você acha disso? Eu acho muito importante. Na verdade, tinha que ter mais acessibilidade, né? Para o pessoal poder vir assistir as peças. O prazer não dá ver um produto de uma música de excelente qualidade, executada por músicos extremamente bem formados, por um elenco, né, que não para de fazer cursos, certo? Numeroso, com figurinos maravilhosos, com um cenário deslumbrante. Para entendermos mais sobre essa revolução nos palcos de São Paulo, vamos ao vivo com a repórter Juliana Melguizo, que conversa com a preparadora vocal Silvana Neres. Bom dia, Juliana! Bom dia, Larissa. Bom dia, Juliano. Estamos aqui com a preparadora vocal da Coordenadoria de Arte e Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Silvana Neres. Silvana, que é formada em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade São Judas Tadeu e pós-graduada em Psicologia e Pedagogia em Artes pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, veio aqui conversar com a gente sobre a importância do canto, tanto profissionalmente como no meio acadêmico. Bom dia, Silvana. Bom dia, tudo bom? Silvana, quais as melhores formas de preparar a voz, tanto para o canto como também para outros profissionais, como jornalismo, direito, etc.? Bom, esses profissionais são considerados artistas e trabalhadores da voz, profissionais da voz. Então, o cuidado com a voz, a preparação para o uso profissional da voz, ele tem que ser um pouco maior do que uma pessoa comum. Muitos exercícios, boa postura, bons hábitos alimentares, exercício físico, exercícios vocais diários são muito importantes para evitar lesões. E quais idades se deve ter para evitar lesões nesses tipos de trabalho? Então, você não pode começar a trabalhar sem um preparo. Se você for pensar, a voz é um músculo.
As pregas vocais são um músculo e como músculo devem ser trabalhados, devem ser fortalecidos com exercícios diários, como eu já havia dito. Você deve evitar bebida alcoólica antes de falar, pastilhas que tirem o efeito de algum problema que você tenha vocal, para não mascarar algum problema que você tem e você não machucar mais a voz. E para finalizar, como a música pode beneficiar tanto no meio acadêmico como também profissionalmente? Bom, eu acredito que a música seja um fator que una os povos, a música une as pessoas, né? É sabido que as crianças que são musicalizadas precocemente, desde a infância, elas têm conexões neurais diferentes das crianças que não são musicalizadas, né? Então, para todos os efeitos, a música serve como diversão, como conhecimento, desenvolvimento do cérebro e também da convivência com as pessoas. Muito obrigada pela sua participação, Silvana. Eu agradeço. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana. São Paulo é realmente uma cidade incrível quando o assunto é diversão. O MAC Notícias fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa.